Bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação ter maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou Marina Teles e hoje aqui comigo estão Cássio Coelho, CEO da Block Incorporadora, e Rafael Krumenauer, advogado, para falarmos sobre o mercado imobiliário, possibilidades de investimentos e também sobre a inovação e o desenvolvimento urbano. Antes de começarmos, vamos aos nossos recadinhos da semana. Não se esqueçam, então, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo lá no YouTube, né? Se inscrevam no nosso canal. Também nos acompanhem no Spotify. Acompanhem o Expansão.co, tanto o portal quanto as redes sociais no Facebook e no Instagram, onde a gente está sempre publicando as principais notícias da semana, atualizações de coberturas de evento da revista. E, se puder, então, assine também a revista Expansão, onde a gente tem o conteúdo com curadoria especial da nossa equipe de redação. Lá vão ter, enfim, inúmeros conteúdos legais aqui sobre a região, divulgando negócios, variedades e, enfim. Seguindo, então, gente, muito obrigada, Cássio e Rafael, pela presença de vocês aqui no podcast. Acredito que o papo vai estar bem legal pelo que a gente já discutiu aqui em off, né, nos bastidores. Pedir para vocês, então, se apresentarem, cumprimentarem os nossos ouvintes, aí podem olhar para aquela câmera ali. Buenas, turma. Prazer estar aqui. Marina, muito obrigado pelo convite, honrado. Sou Cássio, sou de Taquara. Eu sou um empresário, um pai, um sonhador, um empreendedor, alguém que ama transformar as pessoas em tudo que eu toco. Acho que isso é reflexo de quem eu sou, assim, é um cara que se transforma e que está disposto a se tornar uma melhor versão ao longo do caminho. Eu não economizo tempo, trabalho, energia para ser melhor e para entregar o que eu vejo de melhor do mundo. E talvez o meu trabalho e a Block sejam apenas uma extensão daquilo que eu sou, né? Eu acredito demais que o trabalho ele é uma extensão do que a gente é, e ele serve a gente com propósito de vida, e ele, se ele bem feito, se ele bem conectado, ele transforma a vida de muitas pessoas que jornam junto conosco. Então, ele nunca é fim, ele é meio de transformação. Prometo aqui contar bastante da minha história e das derrotas, das vitórias e tudo que for que a gente viveu na vida. Bom dia, Marina, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, muito obrigado pelo convite. Eu sou Rafael Krumenauer, eu sou advogado, também sou contador, auxilio aí a Block nessas estruturas jurídicas dos empreendimentos, né? E estou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Então tá. Como o senhor mesmo colocou, né? Eu gostaria que tu começasse já contando então um pouco da tua história, né? Traçando um pouquinho também dessa trajetória da Block Incorporadora, né? Para a gente conhecer também o teu negócio. Legal. Minha família achava que eu ia ser o Neymar, deu errado, né? Eu estou aqui. Então, assim, em algum momento da minha jornada como adolescente eu ia ser jogador, parecia que ia ser, deu tudo errado, me tornei, fui para a Inglaterra jogar, e quando eu volto para cá, eu entendo que o mercado imobiliário é o lugar que eu vou habitar e que eu vou jornar. Minha mãe é arquiteta, meu pai é engenheiro mecânico, e eu me lembro até hoje do dia que eu fui matricular na faculdade, e eu disse para minha mãe que eu jamais iria numa obra. E aí, obviamente, eu errei no plano, eu fiz muitas obras na minha vida, e aí, em meados de 2013, 2014, eu já estava lá construindo e vendendo, resolvo comprar uma indústria de artefatos, achando que naquele momento eu era um grande empresário visionário, que eu iria administrar uma indústria de longe. Também deu errado, e eu tive que entrar na indústria, entender, e aí que eu entrei no mundo do urbanismo, que é onde eu comecei a vender produto para loteamentos e condomínios, depois comecei a vender serviço, e aí eu entendi que parte do dinheiro estava do outro lado do balcão, que era de quem desenvolvia esses empreendimentos. E naquele momento eu me desfaço da indústria, então eu vendo essa operação para um parceiro meu, com toda ela funcionando perfeitamente, e eu resolvo habitar e assumir a identidade de urbanizador e de incorporador. E aí que começa a jornada da Block, a minha como empresário de fato, e começa um desenvolvimento pessoal de, poxa, né, o que o empresário tem que aprender, o que ele tem que ser, qual a responsabilidade que ele tem junto. E aí a Block nasce. E acho que ao longo do podcast eu vou desenvolver um pouquinho mais de quem nós somos hoje e um pouquinho da nossa história. Hoje eu gostaria de saber assim, como tu definiria o posicionamento atual da Block no mercado imobiliário, né? Quais os principais empreendimentos que vocês estão trabalhando? Depois a gente vai entrar um pouco mais de detalhes, principalmente acho que no projeto do Multiparque Taquara, né? Que eu acho que é o principal de vocês atual. E também falar um pouco dos projetos anteriores de vocês, que foram Nova Hartz e Igrejinha, que hoje já são, acredito eu, grandes sucessos, assim, mas vamos por partes. Nós somos uma urbanizadora e uma incorporadora. Então, a gente atua com 3 linhas de produto, mas nós temos um carro-chefe. O carro-chefe é o Multiparque, que é uma linha de produtos que elas remetem que não é loteamento, não é bairro,
E ela remete a uma comunidade, a um bairro de antigamente, onde a gente tinha aquela sensação de segurança, de comunidade, de pertencimento. Esse é o nosso principal produto. E todos os produtos que nós colocamos no mercado, eles foram sucessos de venda. A gente vendeu 100% em uma hora todas as vezes que a gente vendeu esse produto. Nós também atuamos no mercado de incorporação, que são verticais, e hoje nossa linha é focada e nichada em Gramado. Então são produtos que é uma linha de produtos chamada Block Collection, que são 6 empreendimentos que são homenagens a cidades da Europa, que são produtos experienciais, que são produtos feitos para quem quer comprar e locar para Airbnb ou usar com ter uma despesa baixa de condomínio, e uma linha de produtos que é de alto padrão, que são de condomínios fechados, na linha do urbanismo também. Falando do carro-chefe, a gente, quando foi desenvolvendo o produto multiparque, a gente foi entendendo assim, um pouquinho da pirâmide geográfica do Brasil, assim, né, demográfica, que é a maior parte da população brasileira está na classe média e na classe baixa. E como a gente experimentou muito o produto de alto padrão, a gente tentou trazer um pouco desses elementos que existem lá de infraestrutura, de soluções que o mundo privado entrega, e empacotamos e envelopamos isso num movimento para trazer para o cliente que é de classe, a gente chama de econômica, né? Mas ele não é de baixo padrão, ele é de médio padrão. Então ele é um produto que ele vai flutuar de um cliente classe B, C, facilmente. Então a gente pode ter um multiparque que ele atenda um ticket médio de 200, 250, como ele pode ter um produto de 150, 100 mil reais. São elementos que vão diferenciar um pouquinho o lugar, ou até mesmo a questão regional do poder de compra aquisitivo ou da cultura local. Então, acho que a gente se define dessa forma. Esses são os produtos que a gente atua. E o nosso carro-chefe definitivamente é o multiparque. Então, a princípio, os produtos eles não são só focados nesse público classe A. Assim, não é só para... vocês têm produtos mais acessíveis também, de certa forma. Então... Sim. O multiparque, ele não flerta com a classe A. Ele pega emprestado alguns elementos que se vivem na classe A e a gente traz aqui para outros nichos. O multiparque ele é basicamente numa caixinha de loteamento, onde a gente faz a expansão urbana, mas nós pensamos num ecossistema inteiro. Então, a gente não vai lá e coloca lote. A gente cria diversos espaços, cria uma área de convivência super estruturada, implementa uma associação de moradores, cuida dela durante 2 anos e faz uma ativação de bairro. Por que isso? Como é que funciona na prática isso? A gente estimula que com aquele bairro tenha vida, desde o dia 1. E não espere que a maturação dele aconteça daqui a 8 anos, quando estiver lotado de casas e de que aquelas pessoas que estão lá vão querer cuidar do bairro. No final do dia, o município não tem capacidade de gestão e muitas vezes nem capacidade financeira de gerenciar um bairro, ou gerenciar um novo bairro. Então, a gente faz isso pelo município e a gente propõe àqueles moradores que assumam a associação de moradores e deem seguimento àquela gestão que a gente vai entregando. Ou seja, a gente vai ter dentro de um bairro toda uma parte comercial bem pensada, uma parte de convivência estruturada, uma praça com jogos e com atividades feitas e programadas, espaços de caminhadas. A gente tem um paisagismo já maduro, não é aquelas arvorezinhas que são obrigações de lei. A gente já entrega um paisagismo de ipês, de coqueiros, já madura. Ou seja, tu já entra no bairro, tu tem certeza que aquilo parece um condomínio fechado de alto padrão. Tu já tem essa percepção de diferença. E isso seguirá sendo, não é entregue hoje, começa a chover, começa a ir lixo para a rua e ele é alargado. Porque o município não tem, assim. Vamos pensar juntos, né? Toda vez que a gente faz uma expansão urbana, que a gente cria um novo bairro, o município tem que... E a gente doa ele para o município naturalmente assume alguns compromissos, por lei. Ele tem que fazer coleta, ele tem que fazer transporte público, ele tem que ter posto de saúde, escola, posto de polícia, tudo perto daquela nova região. Nem sempre o município consegue fazer isso. Porque o que o município arrecada daqueles moradores é uma ITBI e um pouco de IPTU. Então, a gente já colabora com o município entregando muita infraestrutura para que aquela maturação daquele bairro seja um pouquinho mais rápida. Se a maturação é um pouco mais rápida e a ocupação é um pouco mais rápida, eu tenho naturalmente uma valorização melhor do teu ativo. Ou seja, se você comprou conosco no início, mais rapidamente o teu patrimônio é valorizado, porque esse ecossistema é pensado. Então, quando a gente vai olhar para esse mercado, a gente olha como o ecossistema inteiro. Então, quanto mais... realmente promover desenvolvimento urbano, né? Porque vocês, na verdade, estão pensando na construção de um
um ambiente para aquela cidade ali, mas considerando todos os fatores importantes, digamos, eu não diria só a valorização, né? Porque é quase um serviço para a cidade já, praticamente. A valorização é a consequência. Porque no final dos contos a gente transforma tudo que a gente toca. Então, quando a gente faz um bairro, a gente transforma a vida das pessoas. E a gente vai lá pensar em qual é a melhor forma que aquelas pessoas e aquele bairro vai viver. E às vezes a gente não está criando nada novo, a gente só está tendo 2 ouvidos e uma boca. A gente está perguntando, questionando, entendendo a cultura local. Pô, como é que isso aqui se desenvolve? Como é que as pessoas aqui gostam de viver? As pessoas querem aqui uma quadra de beach tennis ou elas querem uma quadra poliesportiva? Elas querem um chimarrão ou elas querem uma churrasqueira? Então, nós escutamos bastante, a gente entende como é que se comporta aquela cultura local e a gente ajuda a transformar e qualificar essa vida. E a consequência disso tudo é que, além de virar um grande lugar para viver, de virar um lugar de ambiente muito bom, das pessoas se sentirem pertencentes e seguras, isso naturalmente vira um bom investimento. Porque as pessoas têm desejo de morar lá. E quando eu tenho um desejo de estar lá e eu tenho uma escassez, naturalmente eu tenho uma percepção de valor maior e, consequentemente, um preço maior daquele ativo. Sim. Então, essa é uma tese. Eu vou entrar em parte já na parte assim, de falar um pouco de investimento propriamente dito, de falar de investimento no mercado imobiliário, né? E como vocês enxergam também esse cenário se desenhando, né? Principalmente já falando do Multiparque Taquara. O que ele está trazendo de diferencial? Por que esses investimentos da Block são considerados também uma forma de investimento? Acredito que, claro, a valorização é a forma crua da gente chamar isso, né? Mas tem muito mais por trás. Então, acredito que também tem a parte jurídica, acho que a gente pode entrar um pouco para entender. Certeza. E aí a gente começa também a ir desenhando essa parte de reforma tributária, que é uma das pautas que a gente quer entrar daqui a pouquinho. Mas vamos, então, entendendo um pouco esse cenário e como se desenha, então, o Multiparque Taquara e o que ele está trazendo à mesa no sentido de investimentos. Legal. A pergunta, para mim, responder com várias camadas diferentes. Quando a gente fala de investimento no mercado imobiliário, o que eu acredito fielmente? O mercado imobiliário é muito amplo e existem várias fases do mercado imobiliário e várias características e vários tipos de gerar, de investir o dinheiro. Dentro do segmento que nós atuamos, que é na urbanização, que é a expansão de cidade, a gente tem algumas premissas claras de como que a Block vê o investimento dela de colocar um produto no mercado. Por mais que a gente tenha a nível de propósito essa transformação, aquilo que movimenta o nosso decidir ou não decidir fazer aquele empreendimento é o financeiro. Então, o empreendimento ele é meio e não fim. O mercado imobiliário ele é meio de produzir dinheiro. Claro que quanto mais transformação fizer, quanto melhor a qualidade do meu produto, melhor é a minha tese de investimento. Então, eu posso ter a melhor tese de transformação naquela cidade, mas se financeiramente isso não para de pé, a gente não topa entrar. Porque o nosso papel aqui está em, através do mercado imobiliário, aumentar o nosso nível de resultado financeiro. E a gente só consegue aumentar o nível de resultado financeiro se a gente, de fato, entregar transformação para a cidade. Quando eu olho para o Multiparque Taquara e quando a gente olha para o significado que ele tem para a cidade, eu sou de Taquara, nasci em Taquara, morei em vários lugares do mundo e do Brasil e voltei para Taquara. A sede da Block, a matriz, é em Taquara ainda. E eu entendo claramente para onde está indo o desenvolvimento da cidade. Para o único lugar que existe de possível desenvolvimento. E deste lugar possível, a gente fez uma grande inferência estatística de todos os concorrentes, todas as disponibilidades de lotes e foi entendendo a característica específica do tamanho do espaço de moradia. A gente fez um empreendimento que ele reúne todos os tipos de pessoas e de tamanhos e tipologias de lotes. Depois a gente vai entender o que a gente tem de mais legal na cidade. Dá um exemplo, assim, para quem é de Taquara vai entender isso. Taquara tem um grande Parque do Trabalhador, que é uma grande praça que existe em Taquara. E durante muitos anos, em administrações passadas, essa praça foi não mal cuidada, mas não foi transformada. Na nova gestão pública, eles iluminaram, melhoraram equipamentos públicos, colocaram quadras. E hoje é digno de muito orgulho para quem é morador taquarense. Se tu passar pelo parque, ele está sempre lotado. E lotado até às 11 da noite. Ele me disse algumas informações. Opa, o público de Taquara tem carência
em lugares como esse. Um lugar bem cuidado, bem iluminado, seguro, atrai famílias. E as famílias querem poder fazer várias coisas ali. Ter espaço, ter futebol, ter basquete, ter praça, ter chimarrão, ter caminhada. Então a gente tem uma identificação clara de um comportamento da cidade. E vão pessoas da cidade inteira, não é do bairro. As pessoas saem do outro lado da cidade para atravessar e para ir no parque, porque basicamente ele é um dos únicos lugares com essa qualidade. Quando a gente traz para o multiparque, a gente traz algo semelhante. Eu não posso dar muito spoiler ainda, mas a gente traz um comportamento muito semelhante. E a gente entende que este é um perfil que a cidade não tem. Então eu trouxe uma diversidade de espaços para construir, eu trouxe algo que é uma carência da cidade, e a gente está no principal vetor de desenvolvimento da cidade, ou principalmente o único vetor de desenvolvimento urbano da cidade. Eu tenho muito elemento para colocar essa tese. Opa, tem um produto aqui que vai realmente transformar esse jeito de morar e esse lugar de morar. Então, um pouquinho assim de spoiler da minha explicação. E nesse sentido, justamente pela visão que vocês têm de como transformar esses espaços com base numa cultura local já pré-existente, que se desenha, digamos, esse caminho de investimento. Tanto, né, para vocês, porque obviamente, que nem tu mesmo falou, né, negócio, vocês visam o lucro de vocês também, né? Tem que ter viabilidade. Mas para quem for pensar nessa parte de investir nesse empreendimento, né, até já tem data, lançamento? Na última semana de abril a gente deve abrir vendas. Dia 26 nós temos o Connect Summit, a gente vai apresentar ao mercado um pouco do produto. E acho que dia 9 de abril a gente vai abrir o plantão de vendas. Então tá. Mas aí, provavelmente, por enquanto, spoiler é isso que dá para dar. Não dá para entregar muito mais. Quem quiser saber mais, no Connect Summit vai ter várias informações importantes. Show. Falando ainda um pouco dos projetos anteriores que vocês tiveram, de Nova Hartz e Igrejinha, como foram os resultados em termos de investimento? Assim, o que vocês escutam de quem já está nesses espaços, de quem, querendo ou não, usufruiu desse primeiro movimento, né? E para vocês também, assim, o como isso se desenhou, né? E se constitui hoje em termos de resultados práticos. Legal. Vamos pegar esses dois exemplos de sucessos da linha Multiparque. Igrejinha, a gente abriu e fechou vendas em 50 minutos. Nossa, isso é muito rápido. E a gente só fez isso porque o nosso processo de escolha do lote era manual. Mas se nós tivéssemos algum mecanismo, algum software que fosse um pouquinho mais ágil, nós teríamos feito em menos tempo. A gente ficou com fila de espera de compra. E normalmente quando a gente vai fazer um produto e coloca ele no mercado e existe um nível de escassez, eu gero um valor imediato. Todo mundo que está comprando ali está comprando já com um valor menor do que está valendo bem. Isso é uma coisa na prática. Os resultados de quem comprou o lote lá no lançamento e quem no final performou são diversos, porque tem gente que comprou lotes que valorizam um pouquinho mais, um pouquinho menos, pessoas que depois, quando revenderam, tiveram melhores revendas, então é variável. Mas tranquilamente a gente está com 70%, 80% de valorização do dia que comprou até o dia da entrega. Uau, isso é muito. É bastante coisa. Mas isso não é todos e não é sempre. Porque isso depende de não apenas da qualidade do nosso produto e da transformação que a gente coloca. Existe de uma macroeconomia, do apetite das pessoas. Mas mesmo diante de um cenário que a gente vive no Brasil um pouco mais incerto, né? O mercado vive de crédito, juros e confiança. A gente ainda assim tem lugares especiais que, cara, superam esses desafios macroeconômicos. Que são lugares que deram certo. E os multiparques são lugares que deram certo. Porque o nosso cuidado com as pessoas e com o lugar, ele é gigante. Então, nossa probabilidade de ter este tipo de produto, esse tipo de resultado é maior. Não é uma certeza, porque não tem como a gente prever o Brasil em 3 anos, né? A gente só vai acertar um pouco mais ou diminuir as chances de dar errado. Falando, então, da parte do cenário macro, né, que agora eu acho que o Rafael entra um pouco melhor, como vocês veem essa parte assim, de auxílio do corretor, o cuidado jurídico que você tem que ter na hora de buscar um segmento para investir, né? Eu não sei se tu já quer entrar na parte de falar um pouco de reforma tributária, já, né? Não tem como escapar, né? Porque a gente justamente está num cenário incerto, né? Então, como que, ao auxiliar
a pessoa que está no interesse de investir, que está buscando, seja uma casa para alugar, seja uma casa para residir, seja como forma de investimento, né, esse imóvel. E que tipo de auxílio pode ser dado, então, até prevendo um pouco o que está se desenhando aí nessa parte de reforma tributária, né? Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem como é que isso vai se constituir no mercado imobiliário. O que tu está enxergando já de como isso pode ser alterado por essa reforma? Bom, a gente tenta passar para os corretores para que eles possam transmitir para os clientes a maior parte de segurança. Então, primeiro ponto, sempre sendo muito claro. Então, nossos contratos e a nossa forma de falar juridicamente, contabilmente, é sempre muito clara. Porque a gente sabe que é uma matéria extremamente complexa, que é uma matéria que gera muita dúvida. Então, da nossa parte, a gente já tenta esmiuçar ela um pouco mais para chegar no cliente com mais dados, com maior segurança, de uma maneira mais clara, né? E eu acho que, assim, que o sucesso da Block, principalmente, é isso, né? O jurídico ele não começa quando está sendo feito o lançamento, vai lá e busca o advogado e diz, agora a gente começa o jurídico, faz o contrato para a gente vender os imóveis, né? Não é assim, a gente tem um caminho. Então, a gente percorre um caminho desde a aquisição do lote para fazer o loteamento, de como vai se trabalhar ele juridicamente, porque a reforma tributária ela começou a impactar esse ano, 2026. Hoje nós temos um teste. Até 2032 a gente não vai ter muito impacto. Mas o que nós temos que pensar com relação ao produto da Block especificamente, de outros clientes que trabalham no mesmo segmento? É que eles são lotes que são vendidos, né, com um prazo mais longo. Então, a gente vai ter esse reflexo da reforma tributária. A gente vai ter pagamentos que vão ultrapassar 2032. A reforma ela começou agora, com fatores de redução, com testes, mas algumas parcelas vão sendo implementadas no curso. E a gente já pensa nisso. Então, é todo esse cuidado, né, que faz com que tenha bastante segurança jurídica, o que a gente vê na prática. Que o senso de pertencimento, o fato da Block se colocar efetivamente como a incorporadora, não substituindo papéis, porque às vezes a gente vê que tem incorporadores que querem ser incorporador, investidor e cliente final. A Block ela faz, como o Cássio falou desde o começo, ela enxerga o produto como meio do que ela está fazendo, né? E tudo isso acho que faz com que o produto tenha bastante sucesso e que lá na ponta, no jurídico, no contrato, a gente tenha cada vez menos distratos, a gente sente que o senso de pertencimento do cliente ajuda nisso. E é esse o papel que a gente tenta fazer, trazer clareza para o nosso cliente de todo esse mundo complexo que a gente vive hoje, né? Que não é fácil de se explicar e de se desenvolver. Em termos mais gerais, assim, hoje, observando esse cenário que está vindo aí, vale mais a pena comprar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Aí depende muito do cliente. Do perfil de do investidor. Porque assim, hoje na pessoa física nós temos uma questão de lotes. Então a gente pega um lote que vai ser, vamos exemplificar, né? R$120 mil. O cliente vai vender por 150. Ele vai ter um ganho de capital muito próximo, o valor da aquisição para o valor da venda. Vai pagar 15% só sobre essa diferença. E às vezes tem até uma isenção, porque se for o único imóvel, ele já nem paga. E dependendo do ganho também já não paga. Então depende muito do tipo de investimento. Mas a gente pode ter, por exemplo, um investidor qualificado, que já é uma pessoa que adquire muitos lotes e que às vezes entra até numa fase anterior, que vai ter um ganho maior, ou que compra com maior volume e às vezes também já quer depois utilizar aquele lote para construção ou quer utilizar em outro tipo de negócio. Talvez para esse cliente vale um pouco mais a pessoa jurídica, porque já cria um pouco mais de organização. E também agora, né, com a reforma tributária, a gente vai ter um cenário muito diferente na aquisição de imóveis. Por quê? Quem adquiriu o imóvel como pessoa física, cliente final, ela não vai tomar mais o crédito, ela vai ser a última da cadeia. E quem adquirir ainda como pessoa jurídica, ela vai estar no meio da cadeia. E a reforma ela está impondo que em toda a cadeia se utilize créditos e débitos, né? Então, se o cliente ele pretende continuar investindo naquele lote, vai fazer mais sentido a pessoa jurídica. E aí a gente vai ter uma mudança bem grande, vai ter pessoas que vão começar a criar pessoas jurídicas só para adquirir imóveis. Sim, porque vira quase vira literalmente um nicho para tu investir, né? Tomar porque crédito. Daí tu, isso. Porque vai ter uma sistemática que é a seguinte, né? Na compra e venda de imóveis a gente vai ter um crédito de 14%. Então, se tu adquirires o imóvel como cliente final, esse crédito não vai mais existir para ti. Mas se tu adquirir através de uma holding, por exemplo, para fazer uma venda posterior ou até mesmo para construir, tu vai tomar aquele crédito de 14%. E aí tu vai poder utilizar aquele crédito ou até mesmo pedir de volta aquele valor
se tu não utilizou. Então, vai mudar um pouco o cenário de aquisição de imóveis, né? Sim, e possibilita principalmente para quem tem interesse na parte de compra de grandes volumes, né? Justamente para construção, para investimento, enfim, e venda posterior depois, né? Então... Sim, para locação, para construção, para venda posterior vai mudar o cenário. Então, é importante ficar esperto com isso, né? Para a gente não deixar dinheiro na mesa. E o que muda, digamos assim, para quem pensa em investir para alugar, que nem vocês falaram que tem os empreendimentos em Gramado, né? Que é mais focado nesse nicho de Airbnb. Também, juridicamente, no que isso implica. Até, acho que para o pessoal entender um pouco melhor, né? Também as vantagens que se tem de investir nesse tipo de negócio. Eu não sei se o mercado hoje está aquecido. Acho que isso também é uma pauta interessante da gente ir aos poucos entrando. Juridicamente, o aluguel também vai ser impactado pelos novos tributos. Então, a gente vai ter tributos que vão substituir outros, né? E na pessoa física, a carga tributária para o aluguel vai ser muito alta. Hoje nós já temos uma tabela que pode chegar até 27,5%. Então, dependendo de alguns critérios, de quantos imóveis a pessoa aloca ou de qual valor de locação, ela vai, na pessoa física, ser obrigatoriamente contribuinte do IBS-CBS, que pode determinar que na locação ela tenha uma alíquota de até 35,9%, sem tomar crédito nenhum. Locou mais de 200 mil por ano, mais de 13 imóveis, vai ter uma tabela de 35,9%. É muito alto, né? Eu tenho sido buscado por clientes assim, que estão vendo que a receita, né, a renda vai ser impactada muito fortemente. O que a gente pode tentar entregar? Na pessoa jurídica, os novos tributos eles vão acontecer, mas eles vão substituir tributos antigos. Então, a gente vai ter um aumento na tributação, mas a gente vai ter um aumento um pouco menor. Então, a gente tira o PIS e COFINS lá, que é 365, entra com o IBS-CBS, que é 8,4, mas então tira 365, entra 8,4. E aí entra também toda a sistemática de tomada de créditos, que o que tem se falado, né? Eu transito muito assim no meio jurídico, em palestras, até mesmo fazendo parte de alguns livros, né? Escrevi um livro agora há pouco tempo, participei de um capítulo, né? Falando sobre a reforma tributária e sobre outra reforma tributária, que é a reforma tributária do imposto de renda. Agora essa retenção dos 10%, que vocês já devem ter ouvido falar e já questionado muito. Mas o que se fala é que o modelo de negócio para o aluguel vai mudar. Porque, por exemplo, shopping centers, que eles pagam segurança, iluminação muito alta, outras despesas, elas vão tomar crédito nessas despesas para depois pagar o IBS-CBS com esse crédito. Então, vai ser menos, a alíquota vai ser menor para eles de maneira escalonada. E aí, talvez até mesmo o padrão de locação comece a mudar. Porque talvez o cliente, né, o locador, ele passe a pagar para o cliente final algumas despesas para tomar crédito para poder ganhar um pouco mais de receita no final. Faz sentido. Mas, assim, do ponto de... Eu não sei se... Né, isso... Eu acredito que é caso a caso, né? Mas seria interessante para quem hoje atua diretamente no mercado de aluguel, né? Que tem vários imóveis ou pensa em comprar vários imóveis no intuito de investir, pensar já num contexto mais de holding, pensar no Sem contexto, dúvida nenhuma. Né, não ficar como pessoa física, porque daí acredito é um tiro no pé, né? Ah, sim, com certeza. Quem trabalha e tem como padrão investir, né, em imóveis, cada vez faz mais sentido a criação de pessoa jurídica. Nós temos um outro exemplo, né, a própria retenção dos 10% na pessoa física. Agora o lucro ele é tributado com um acréscimo de 10%. E o que a gente tem já estudado? Algumas pessoas físicas têm colocado a holding dentro da atividade operacional para retirar esse excedente ao invés de pagar o imposto, né? Porque antes tu fazia da seguinte maneira. O cliente que ganha, que é um cliente que investe no imobiliário, ganha mais de 50 mil, ele podia tirar 60, 70, 80 sem ser impactado por nada. Ele voltava para a física e da física ele investia em outra jurídica até mesmo, ou investia em imóveis, né? Agora, esse cliente ele começa a pensar no seguinte cenário. Se ele tirar mais de 50, ele é tributado com 10, e aí ele vai de novo investir? Não. Às vezes, ele já utiliza uma holding na atividade operacional dele, para não perder esses 10, ele vai jogar na atividade, na holding, pessoa jurídica não vai pagar o imposto, e aí, através da holding, ele começa a adquirir imóveis para locação, imóveis para compra e venda. Então, é um cenário assim que não, sem sombra de dúvida, quem investe no imobiliário e não pensou ainda numa jurídica, tem que começar a pensar para ontem. E o profissional autônomo também, né? O profissional autônomo vai ser extremamente impactado. Então, e nós temos assim ainda, né, no mercado imobiliário, infelizmente, né, muita gente que trabalha como pessoa física.
E o autônomo vai ter o acréscimo do IBS, CBS. E aí vai começar a pagar uma alíquota. E tem muita gente que não está acostumada ainda com isso, né? Ou que não foi atrás, tem muita gente que não está nem informada ainda. Exato. Ou que não enxerga como essa nova reforma vai acabar impactando. Uhum. Eu acredito que tem... Porque são muitos nichos de mercado e às vezes o pessoal não para pensar que aquilo vai impactar toda a cadeia, de modo geral. Tu vai ter que olhar como aquilo vai impactar a tua área. Exato. Né? E aí não se busca esse auxílio jurídico, quando vai ver lá na frente já... Qual o impacto para o corretor e para as imobiliárias? O corretor, né, pessoa física, ele vai acabar sendo contribuinte do IBS-CBS. E aí a alíquota dele de imposto, que hoje ele paga só imposto de renda, ele vai começar a contribuir também o IBS-CBS. E aí vai ter uma alíquota maior. Exemplo, para nós advogados, para quem trabalha na física, que é muito difícil, mas vai impactar 10% a mais. Então, imagina se tu paga pela tabela do imposto de renda, mais 10% de imposto, é uma coisa muito, muito grande, né? E o corretor também vai ter esse impacto, vai ter algumas reduções no começo, mas vai ter um impacto. Então, é importante que tá preparado. E do nosso lado aqui da Block, qual que é a segurança que a gente passa para o nosso cliente? Que o nosso empreendimento ele não vai ter um problema porque a gente não pensou nisso, né? Uhum. E a gente sabe, né, Cássio, de vários empreendimentos que acabaram quebrando porque o empreendedor não pensou em muitos detalhes, como, por exemplo, custo de obra, outras coisas assim. E o imposto às vezes o imposto é maior que o lucro. Então, se não cuidar disso, pode ser um empreendimento que vai ser fadado ao insucesso porque não se teve esse cuidado. E nós temos, né? Nós já estamos pensando nisso há bastante tempo, pensamos desde sempre nisso, né? Uhum. Mas acredito que seja fundamental avaliar, né? Porque impostos se tem em absolutamente todas as áreas. Aí, se tu não considerar esse fator... Né? Eu gostaria de falar um pouquinho, então, do Connect Summit, que é agora dia 26, né? Então, tá logo aí. E o que vocês, então, estão preparando, né, para esse evento? Como é que vai estar, então, a presença da Block nesse aparato? Se vai ter o lançamento, acho que pré-lançamento, digamos, do Multiparque Taquara vai ser ali também, né? O que mais também vocês vão estar apresentando? Legal. Acho que uma das coisas mais legais assim, do mercado imobiliário é que ele tem vários ângulos e várias fases e vários players diferentes. O que a gente foi aprendendo ao longo da vida? Que o meio da educação é um dos meios mais legais de a gente compartilhar conhecimento e a gente também receber, né? A lei da reciprocidade da vida. Quanto mais a gente distribui o que a gente já aprendeu, mais a gente também recebe o que o outro aprendeu e a gente vai evoluindo um pouquinho mais rápido. E o Connect Summit é uma junção de vários desejos nossos e sonho de muito tempo. Que era justamente com essas caminhadas que a gente tem ao longo do Brasil, juntar várias pessoas que foram muito bem-sucedidas no ato de lançar empreendimento. E justamente o tema é como ganhar dinheiro com lançamentos imobiliários. Mas ele não é um tema para nós. Ele é um tema para quem participa desse lançamento. Então a gente reuniu pessoas que a gente conhece de longa data, que são pessoas que fizeram as suas carreiras e os seus sucessos a partir de lançamentos imobiliários. E justamente a gente não é um lugar que a gente vai ter palestra, é um lugar que a gente vai ter dinâmicas, que é de fato com conhecimento e com prática, para justamente repassar um pouquinho, distribuir esse conhecimento que essas pessoas têm para todos os corretores e participantes que vão estar no Connect Summit. Então a gente buscou, assim, o Mike Oliveira é o dono de uma rede imobiliária, que é a Rede Moi, sensacional. Esse cara é um player, um case de sucesso, a história da vida dele. E ele tem 200 e poucos milhões por ano de venda, focado numa cultura plena de vendas em lançamentos. E ele faz isso em cidades não óbvias. Qualquer pessoa poderia imaginar, mas ele está lá em Camboriú e Itapema, né? Não, ele está em outros lugares, em cidades que não tinham essa cultura antes. Nós trouxemos o Jota Batista. O Jota é um cara que tem um conhecimento sobre venda através de IA, que é surreal o case dele. Que é justamente como que a gente pode, ele pode compartilhar, ensinar as pessoas a usarem mais a IA a seu favor para metrificar e entender isso. Nós temos o Kleber Sobrinho, é um cara que fez uns movimentos mais incríveis que eu vi no mercado, assim, que ele quebrou muitos paradigmas e crenças de muitas pessoas quando ele resolveu se nichar no Centro Histórico de Porto Alegre. E quando ele vai sozinho para lá, todo mundo que aconselhou na época ele, e eu também fui um desses, falei, cara, tu tá louco? Como é que tu vai te nichar no Centro Histórico? E ele é um dos agentes que transformou a percepção de Porto Alegre, do estado, no Centro Histórico.
E uma das formas que ele fez isso foi em como que ele vende dinheiro e não imóvel. Então é um cara que fez muito sucesso a partir de vendas em lançamentos e com uma percepção de produzir dinheiro através de venda. E nós temos também, como palestrante, o Marcos Brasil, que é um cara que fala justamente sobre autorresponsabilidade dentro de um processo de evolução. A gente pode ter a consciência, a gente tem o desejo. Se a gente não tiver ação e autorresponsabilidade, a gente não tem um novo sucesso ou novos paradigmas ou novos resultados. E ele é um cara que vai ter essa temática no Connect Summit. E nós temos o Matheus, que é um cara que está conosco há muitos anos e nós compartilhamos muitos sucessos. Todos os empreendimentos que nós lançamos em conjunto foram sucesso. E o Matheus, de fato, é um cara que vive de lançamento imobiliário. Então, ele é um cara que ele é especialista nisso. E aí nós vamos aproveitar esse momento, essa energia, essa dinâmica para apresentar um produto e nós podermos testar aquilo que a gente vai compartilhar de conhecimento lá. Eu não vou compartilhar conhecimento nenhum, na verdade, né? Esses caras são muito grandes em lançamentos e eu vou só ajudar eles a terem o melhor momento para passar o conhecimento adiante. Mas, de certa forma, vocês também, né, tu mesmo falaste, né, que os empreendimentos de Nova Hartz e Igrejinha, né, praticamente zeraram ali em questão de 50 minutos. Isso eu imagino que já seja o que se considera um lançamento muito bem sucedido. Então, essas expertises, né, que o senhor acabou de citar, provavelmente já abarcam grande parte do que vocês vão estar passando de conhecimento ali através desses players para quem estiver participando, né? Então, os investidores, corretores, quem estiver ali também, né, participando junto com vocês, o que eles podem estar esperando, né? Eu não sei, principalmente os corretores, assim, imagino que seja também o público de maior interesse, né? Mas o que mais eles podem esperar, então, do evento a partir dessa premissa? Com toda certeza, um conhecimento de alta qualidade, com práticas, não é conversa de balcão, e com certeza da Block e da nossa apresentação, algo que eles não estão esperando. O que a gente vai colocar de produto, forma, condição, eu duvido que eles estejam esperando. Voltando, então, nos empreendimentos que você estava falando, até para a gente entender, acho que um pouco o funcionamento das linhas que a Block atua hoje, né? Porque a gente falou bastante, então, da linha Multiparque, que eu acredito que seja o carro-chefe de vocês hoje. Temos essa linha, então, voltada para Gramado. Mas, então, como o Connect Summit vai ser focado em criar lançamentos de sucesso e de rentabilidade, como foi, então, que vocês desenharam, digamos, o primeiro projeto de vocês, né? Porque o de Igrejinha já foi um baita sucesso, vocês zeraram ali em 50 minutos o projeto todo. Então, como é que foi todo esse processo, né? Se vocês puderem explicar um pouquinho para nós. Show. Vou abrir a caixa de ferramentas aqui, tá? Então, considerando que a gente já passou essa etapa de entender um pouquinho, talvez, do que os moradores querem, do que a cidade precisa, vamos pensar agora na caixa de ferramentas do como a gente realiza esse sucesso, né? Eu acho que o nosso foco 100% nesse momento de lançamento é escutar e entender o corretor. O corretor, ele é o nosso principal agente de divulgação e de transformação dessa etapa de lançamento. Ele participa desde lá de trás, no desenvolvimento do produto, porque ele vai nos entregando vários comportamentos, aquilo que talvez seria intangível a nível de decisão do cliente, ele vai transportando para nós ao longo do tempo. Mas quando a gente vai para o processo de lançamento, ele é o nosso foco. Nossa atenção é para ele. E nós entendemos que também para ele é uma oportunidade de, em um pouco espaço de tempo, poder ganhar um bom valor. Porque ele vai ter ali dentro um bom lançamento, uma boa percepção de valor, um preço adequado e uma condição especial de lançamento. Então, para o corretor, aquele momento é o momento dele ganhar dinheiro. Porque quando um lote ou um apartamento fica em estoque de uma incorporadora, ele normalmente é comprado e não vendido. Ou seja, o cliente tem a intenção e o desejo de comprar aquele imóvel ou algo parecido com aquele e o corretor vai lá e oferece. Quando a gente está numa etapa de lançamento, o produto ele é oferecido. E ele é oferecido numa oferta com determinado tempo. Então, este é um dos principais gatilhos que faz com que a gente consiga ter um bom efeito. Segundo ponto, a gente tem... Tudo que é oferta tem preço e tempo. Então, é um trabalho que tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Então, tem um trabalho de base importante.
Eu me lembro que no Igrejinha a gente tinha... não tinha muita IA, nós nem tínhamos toda a estrutura que a gente tem hoje de back-office de BI, sistema, CRM, contrato automático. Então, a gente, no evento de abertura de vendas, nós tínhamos o Rafael, trouxe o escritório dele todo, nós demos com algumas pessoas a mais, nós fizemos lá nos bastidores uma tomada de computadores e advogados, 2, 3 impressoras. Então, o corretor ia lá, escolhia o lote para o cliente, ligava, fechava, saía, passava neles, nós já estavam todos os dados dos cadastros, o contrato já saía, ele saía com o contrato, ia pegar a assinatura, voltava e estava fechado. Então, era uma dinâmica que o Rafael ajudou muito nós a fazermos lá atrás. Hoje... Quase 100% manual aí. Não, é muito manual, assim, muito manual. Eu lembro que nós fizemos um cruzamento de Word e Excel, lembra? Que tu fez ainda com a base de dados para poder puxar os dados automaticamente. A gente começou primeiro, né? Uma preparação, então fizemos umas 3 ou 4 reuniões com os corretores para tirar todas as dúvidas, deixar eles bem seguros, porque para evitar aquele negócio, né? Peguei o contrato agora, essa cláusula aqui, como é que ela funciona? E aí volta e o contrato fica, né? Eu estou agora mesmo essa semana com um contrato que já foi 5 vezes, já mudou 5 vezes. Cada vez que muda, o cliente tem uma dúvida, né? Então, a gente é um cliente, não é uma incorporadora, mas na incorporação que a gente faz, a gente chama o corretor. O Cássio teve a oportunidade até de bater com eles as parcelas, o que eles achavam melhor, o que o cliente ia pedir na ponta. Essa cláusula de rescisão, como é que ela se opera? E assim explicando tudo para eles, a posse, porque muitas coisas geram dúvidas. Então, espancar todas essas dúvidas antes desse momento, que é o momento do contrato. Naquela oportunidade, nós não tínhamos IAs. Eu, no meu escritório, o Cássio usa todas elas, né? Ele, de vez em quando, está me provocando. Já viu essa? Já viu aquela? E eu vou usando, no escritório a gente usa bastante. Mas, assim, só voltando um pouco, mas essa parte de aparato jurídico e verificação contratual prévia a esse lançamento, isso ainda é feito hoje, né? Tem todo esse controle, imagino. Sim, com certeza. Né? O que mudou, então, com a integração dos agentes de IA que hoje vocês notam de diferença para esse momento de lançamento? Automação. Se nós tivéssemos o mesmo processo do Multipar Igrejinha, nós teríamos vendido em 20 minutos. Ou menos até, talvez. Talvez 20 minutos porque tinha a questão de escolha, aquele sorteio. E uma coisa muito engraçada que a gente tem que reforçar, claro, são experiências, a gente já vem com isso há bastante tempo, mas o sentimento dos corretores que não participaram, efetivamente. Tanto em Taquara, do Multiparque Igrejinha, que foi feito o lançamento em Taquara, como do Multiparque Nova Hartz. Aqueles corretores que não estavam engajados, e aí no momento do fechamento começaram a ver as oportunidades passando. Pensando, como é que eu não vendi 10 imóveis? Como é que eu não fui atrás antes? E teve muitos casos em Nova Hartz, o último agora, né? Corretores aí vendendo 10, 15 lotes sozinho, ganhando quase 70, 80 mil de comissão, ganhando um lote de comissão fora a premiação, né? Em um mês, né? Mas aqueles corretores que se prepararam, que foram em todas as etapas, que participaram, que tentaram entender os contratos, que estavam sempre próximos, e os outros que não ficaram, infelizmente, perderam oportunidades, né? E vai muito ligeiro. É bem legal a parte da venda, e agora até curioso como é que vai ser esse novo. Se tu for no Connect Summit, tu vai saber. Eu vou ir com certeza. Já sabe. É até interessante para o pessoal assim, que talvez não esteja prestando da parte dos corretores, que não está prestando muita atenção, se antenar um pouquinho. Segue a dica, vai ter premiação, Cássio, essa vez? Vai ter um monte. Boa. Tá chegando de caminhão. Na outra premiação tinha o quê? No último tinha o quê? iPhone? Tinha iPhone, teve viagens, teve... Além do dinheiro. Mas que normalmente o lançamento, e aí é uma fatia, é como que a gente consegue ter o maior nível de engajamento possível, porque a demanda existe. A demanda de compra existe. O fato é como que a gente chega mais rapidamente nessa demanda. Então, quando a gente vai lançar um produto, além dos aspectos comportamentais, culturais, locais e a tese financeira, a gente faz um trabalho de campo muito consistente e que normalmente a gente contrata uma pesquisa externa, DataStore, Brain, ou empresas especializadas em pesquisa, para entender a quantidade de demanda que existe. E a partir de uma série de critérios estatísticos é determinar se aquele tipo de produto, naquele tipo de característica, ele vai de fato ser consumido. Porque se eu ponho um produto a mercado em um lugar que não existe demanda, mesmo que eu acerte o produto, mesmo que eu acerte o preço, não tem pessoas suficientes para comprar esse produto. Então, quando a gente vai ao mercado colocar um produto, é porque a gente já sabe que existe demanda. Então, quando a gente faz esse movimento de, junto com os corretores, fazer um trabalho de capilarização,
de mensagem, de branding muito forte por volta, é que a gente vai acessar essa demanda com muita força. Então, talvez um grande efeito é esse. É eu chegar mais rápido nessa demanda. Então, é a força do marketing. Eu tenho um exército de corretores que estão trabalhando e vão ganhar por isso. E vão ganhar quanto mais eles produzirem, mais eles ganham. Eu, além desse exército, tenho um exército de marketing trabalhando a favor deles durante um período curto. Ou seja, este mecanismo, que tem vários trejeitos no meio do caminho, eu estou aqui simplificando, ele é uma forma de eu chegar muito rápido e com muita força dentro de uma demanda que existe e que está lá esperando por um produto desta qualidade ou desta condição, deste valor. Então, dentre os segredos, aí está um grande núcleo de que faz isso funcionar. Não é uma corrida de loucos, né? É uma corrida de loucos que vai atender uma demanda que existe de fato. Se eu não entendesse isso, eu ia ter um monte de gente correndo atrás e tá, mas... E aí virou um tiro de sal, né? Logo na frente o corretor vê, cara, não, mas espera aí, cara, eu tô indo aqui, mas não tem público para comprar esse produto. Então, acho que parece às vezes simples, parece que é apenas um evento de lançamento, mas não, tem uma ciência gigante por trás que vai nos dando condições. E quem diz que do dia 1 até o dia 40, a gente sabe exatamente como vão ser os passo a passo, a gente não sabe. A gente tem 2 ouvidos. Então, a gente entende um pouquinho como acontece, a gente muda um pouquinho, a gente ajusta um pouquinho, mas a gente tem confiança plena de que tem demanda, que o produto está certo, que o preço está adequado, que a condição é surpreendente. Então, tem uma série de fatores aí que faz com que a gente tenha sido bem sucedido nos últimos lançamentos e que a gente espera fazer deste mais um case para frente. E eu gostaria de saber, então, assim, além agora do Multipark Taquara, quais são os próximos passos da Block já, se vocês... Porque eu imagino que outros projetos engatados vocês já devam ter, né? Se vocês já estão na porta lançando esse, é porque já devem ter outras ideias se desenhando por aí, outros objetivos. Tem alguma coisa se desenhando aqui para Novo Hamburgo, São Leopoldo? A gente gosta muito da região aqui. A gente não tem nenhum projeto aqui, casualmente. Mas nós temos, acho que quem quiser acompanhar um pouquinho mais, a gente vai colocar a mercado mais 2 produtos esse ano. E um produto de uma linha de alta renda e outro produto da linha do Multipark. E a gente, no ano que vem, a gente também deve passar a fronteira aí do estado, colocando um produto fora do estado a mercado. E também vai colocar mais 2 produtos da linha Multipark no estado. Então, a gente tem bastante coisa para vir. Para vir ainda. Quem for no Connect Summit vai saber um pouquinho mais dos próximos passos também. Então, tá. E falando, então, assim, para a gente ir fechando também do cenário, qual é a tua opinião? O que tu acha? Vale a pena, de fato, continuar investindo no setor imobiliário? Trazer, então, um pouco desse retrospecto mais amplo, assim, mais... Com certeza, o imobiliário sempre vale a pena o investimento. Na prática, eu já estou há 17 anos no mercado como advogado, sou contador também há bastante tempo. A gente vê que tem algumas mudanças. Agora a gente está com a renda fixa pagando um grande valor, acaba tirando um pouco do dinheiro do mercado imobiliário, mas isso é por curto tempo, já vimos acontecer antes, né? Mas uma certeza que a gente tem é a solidez do mercado imobiliário. Então ele vai continuar aqui, ele vai estar presente, né? E quem está sempre ligado comprando bons produtos, principalmente bons produtos em carteira, né? Produtos assim que a gente fala, que foram pensados, que tem lugares, que as pessoas que estão lá têm senso de pertencimento, com certeza vão continuar ganhando dinheiro. Então, o mercado imobiliário é uma forma de diversificar o patrimônio, né? Sempre vai ser. Então, a gente vai ver acontecer várias coisas no cenário macroeconômico, mas o mercado imobiliário vai ser sempre uma certeza. E a gente vê, trabalhando com clientes que compram imóveis, que quem sempre olhou para o mercado imobiliário, sempre adquiriu imóveis, né, com constância, nunca se arrependeu.